Galera, os esporos finalmente apareceram nesse quinto episódio da segunda temporada de The Last of Us. E cara, a dinâmica de Ellie e a Dina, de novo aqui, mas tem um diferencial aí, tá? Que a gente vai conversar nesse vídeo aqui também. O Jesse apareceu pela primeira vez. A Ellie encontrou a Nora, cara. E esse encontro aqui foi primordial para essa temporada, tá? Então a gente vai conversar aqui muito sobre esse episódio aqui, tá bom? Então eu já te peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal também, tá? Pra gente poder chegar a 5 mil inscritos, beleza? Bora pro vídeo, que esse vídeo aqui tá top, viu, meus queridos? E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O Will aqui. Cara, o quinto episódio de The Last of Us chegou aí pra nós, né? E trouxe várias coisas, diferentemente dos episódios anteriores. Esse aqui eu gostei mais e trouxe mais coisas em relação ao que deveria ter na série, sabe? A primeira cena desse episódio aqui já dá destaque enorme para os esporos. Tem um peso enorme. Por incrível que pareça, é uma cena muito simples, mas que traz um baita de um pesar, sabe? Em relação ao que vai acontecer neste episódio, sabe? Que é em relação aos esporos. E sim, a gente vê os esporos nesse episódio aqui, tá? E ele tem um motivo específico pra gente poder ver ele pela primeira vez nessa temporada, tá? E eu vou conversar um pouquinho mais com vocês daqui a pouco. Mas, cara, pensa só. Eu não sei se vocês repararam isso, mas essa cena aqui, ela teve não peso somente do que iria acontecer, mas também para alertar sobre o que iria acontecer no restante do episódio e também de como o fungo tá evoluindo cada vez mais. Porque no jogo a gente já tinha isso desde a primeira temporada, né? Desde a primeira parte do jogo, né? Mas aqui eles deixaram especificamente os esporos para trazer por causa de um motivo específico, mas aqui você consegue ver que de fato o fungo tá evoluindo cada vez mais, sabe? Em cada momento que a gente vê, sabe? Lá nos primeiros episódios dessa segunda temporada agora, a gente viu ali que eles conseguiam hibernar. E agora também nós conseguimos ver ali que eles não estão só nas garrinhas, sabe? Que eu comentei lá nos vídeos anteriores com vocês, das tubulações e tudo mais, sabe? Eles estão pelo ar agora também, sabe? A dinâmica entre a Ellie e a Dina. Tipo assim, no começo em si, sabe? No começo não convencia, sabe? No episódio anterior, inclusive, teve muita balela, muito diálogozinho ali que não precisava pra nada, sabe? Inclusive teve um monte de gente que fez meme aí em relação a eu vou ser pai, né? Aquela diálogo ali que eu ia comentar com vocês também, mas eu não comentei porque quero falar em relação a detalhes da série em si, sabe? Porque beleza que aquela cena ali, né, do episódio anterior não fez sentido nenhum, não precisava nem estar na série, né? Mas vamos focar no que é importante, que é o desenvolvimento da série real, de fato, sabe? Do episódio anterior pra esse aqui, cara, teve uma evolução enorme, sabe? Na questão do diálogo das duas e também na questão do desenvolvimento, porque nesse episódio aqui elas não ficaram só de gracinha, só de piadinha, diálogo ali, só de flertezinho, só as duas, sabe? Elas de fato tiveram um desenvolvimento. A partir do momento que a Dina aqui, no caso, né, ela é desenvolvida cada vez mais, né, nessa temporada, como uma menina que é muito esperta, muito estratégica. Vocês podem perceber ali que ela tá traçando uma estratégia ali, fazendo várias triangulações ali, para que elas pudessem escapar de uma forma diferente ali dos infectados e passar por um lugar mais seguro para poder ir ao encontro do objetivo da vingança, que é a Abby. E aí é que tá. Por incrível que pareça, a Dina tá sendo vendida como uma garota mental, sabe? A garota esperta. E ela é de fato, sabe? E eu tô gostando pra caramba desse desenvolvimento que eles estão fazendo pra Dina, sabe? Porque a Dina no jogo, ela não é assim. Vocês sabem muito bem. Quem jogou sabe muito bem como é que é a Dina no jogo, sabe? Muitas vezes até mesmo parece que a Ellie é que é a atriz coadjuvante aqui, que não é a personagem principal, que é a Dina, que é. Muitas vezes parece isso. E uma coisa que eu quero muito frisar aqui com vocês é que a Dina tá fazendo uma triangulação ali no mapa e a Ellie tá conversando com ela ali e ela sai pra poder explorar o teatro. Tem duas nuances aqui que a gente precisa muito comentar aqui, tá? Que é sobre o passado da Dina e também a questão do luto da Ellie. Por quê? Vocês estão percebendo que nos episódios basicamente inteiros, né, dessa segunda temporada aqui, a gente quase não viu essa questão de luto da Ellie, né? A gente viu só em alguns episódios, se não me engano, acho que foi no episódio 3, né, que ela sai da conversa com a Gale ali, né? E aqui nessa cena, que nós vemos ali que a Ellie tá explorando o teatro, aqui no episódio 5, ela vê o violão ali, não sei se vocês repararam, mas sempre o violão é um símbolo do Joel pra Ellie. E nesse momento aqui que a Ellie, ela vai lá no centro de teatro, né, pra poder procurar, no momento em que ela tá tocando o violão, a expressão dela, sabe? Ao tocar o violão ali, sabe? Ela demonstra uma expressão totalmente diferente, uma expressão de quem tá sim vivendo um luto, sabe? Parece que
que não, mas tá. Eu queria ver muito mais cenas dessas na série, sabe? Mas tá complicado, né? Outra coisa também que eu queria falar com vocês aqui é sobre o passado da Dina. A gente entendeu um pouco mais em relação ao passado da Dina, como ela foi desenvolvida, né? Eu acabei de falar com vocês que ela tá sendo muito bem desenvolvida, né? Não é pela questão dela ser uma pessoa muito inteligente, ser estratégica e tudo mais, né? Aquela pessoa que, tipo assim, tem mais estratégia, tem mais mentalidade do que a própria Ellie, inclusive, que é a personagem principal dessa série atualmente. E aí, tipo, a Dina, ela revela aqui nesse episódio como que foi a infância dela, né? Como é que foi? Ela tem um passado sombrio, uma escuridão dentro dela, sabe? O que você acha que aconteceu, né? Poxa, ela perdeu a mãe e a irmã, cara. Ela perdeu a família, basicamente, né? Por conta de um saqueador. Mas o objetivo aqui é que ela não importava, pra ela não importava o que sabe, a mãe dela tinha feito com a família daquele cara. Não importava o que tinha acontecido. Ela ia matar ele de um jeito ou de outro. E se ela não matasse naquele momento, ela simplesmente ia caçar ele a todo custo. E isso é exatamente o que elas estão fazendo. Inclusive, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês em um outro vídeo também sobre as três personagens. Sobre a Ellie, a Dina e a Abby. Mas o que a gente consegue ver aqui é que a Dina, ela consegue sentir exatamente o que a Ellie sente. Cara, você tá gostando do vídeo até agora? Então, se você tá gostando, por favor, deixa o seu like aqui, cara, que ajuda demais. Sério mesmo, você não faz noção. E se você estiver gostando ainda mais dos vídeos aqui, tá bom? Se você tá curtindo os conteúdos que a gente tá trazendo aqui, as análises dos episódios e tudo mais, tá? Já aproveita, faz o seguinte, se inscreve no canal, porque quando você deixa o like, você deixa a gente feliz pra caramba. Mas quando você se inscreve no canal, cara, é um alicerce assim, sabe? Porque você tá fazendo com que a gente chegue cada vez no nosso objetivo, que é chegar a 5 mil inscritos nesse canal ainda esse ano 2025, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda, beleza? Já aproveita e comenta aqui embaixo, tá bom? Se você tá curtindo, se você curtiu esse episódio 5, que eu quero muito saber da sua opinião também. Cara, a gente viu pela primeira vez o Jesse aparecendo aqui. Exatamente. Depois que a Ellie e a Dina saem lá de Jackson, o Jesse voltou, cara. E por incrível que pareça, o Jesse também comenta sobre a questão do Tommy estar em Seattle também. Os dois ali resgatam elas, né, em que elas estão meio que fugindo, tentando se segurar ali com os infectados, né? O Jesse fez bem, né? De ter salvado as duas ali. E o objetivo deles aqui, no caso, seria ao contrário do jogo, obviamente. E nós vemos aqui que a dinâmica foi bem diferente. O Jesse mesmo comentou que ele veio resgatar as duas pra poder voltar pra Jackson. Desencontraram, né? Ele e o Tommy. E aí combinaram de encontrar eles em um outro certo lugar. Lembra daquela cena em que as duas chegaram em Seattle e aí teve uma janela que tava com um negócio de sangue? Provavelmente, não sei te informar certinho, tá? Isso aqui é teoria, beleza? Se por acaso o Jesse chegou aqui no episódio 5 só, provavelmente aquela cena lá era o Tommy seguindo algum rastro de alguma coisa que tava acontecendo, sabe? Talvez ele achou que, talvez a Ellie já tinha entrado lá no prédio e ele tava atrás da Ellie. Mas o objetivo aqui, como todo mundo sabe no jogo, o objetivo do Tommy e ele vai pra Seattle pra poder matar a própria Abby. Ele que vai executar a vingança e não a Ellie. Mas é o seguinte, parece que o cerne da história aqui em relação ao Tommy em si não era o que todo mundo tava esperando. Obviamente, talvez ele vá fazer com que o útil se alie com o agradável. Vai lá buscar a Ellie e como nesse momento aqui a Ellie fez alguma coisa muito importante que eu já vou falar pra vocês, que é a questão da Ellie ir atrás da Nora, que eu já vou comentar com vocês aqui, que é uma coisa muito importante. O principal motivo dele ter ido pra Seattle junto com Jesse é pra buscar as duas, somente pra isso. Ele se sente responsável pela Dina e pela Ellie. Agora, pode ser obviamente, né, que como o jogo é assim, talvez eles mudem um pouco do roteiro. Na terceira temporada, talvez sincronize esse objetivo. Como a Ellie foi atrás da Nora nesse episódio aqui, talvez o Tommy tome a decisão de ir atrás da Ellie e assim alie o útil ao agradável ali e as duas personalidades, né, o Tommy e a Ellie, tomem pra si a vingança da Abby. Eu não sei exatamente como é que eles vão escrever isso, tá? Mas vai acontecer. Uma das coisas principais aqui, e tipo, falar pra vocês que os esporos nesse episódio aqui foram muito importantes, desde o primeiro momento desse episódio, tá? Que foi a questão da Ellie encontrar a Nora, cara, sim. E as cenas dos esporos aqui foram bem diferentes. Nesse episódio aqui, os esporos apareceram justamente para que a Nora pudesse lembrar e frisar que aquela personagem, que aquela teoria que eles tinham lá no primeiro episódio, vocês lembram lá do primeiro episódio dessa temporada? Que eles estavam, a Abby estava falando que não era possível que alguém fosse imune ao fungo. Vocês lembram desse detalhe, né? A série de fato frisou que não era possível que alguém fosse imune e que também não seria possível fazer uma cura dessa pessoa que fosse imune, sabe? Inclusive, né, porque a Nora foi infectada, serviu nada mais nada menos para que nós entendêssemos que o fungo está evoluindo, mas também para poder lembrar a Nora e frisar para Nora que sim,
ela é que é a pessoa que tá buscando vingança. E nessa cena aqui foi muito top, tá? Essa cena dos esporos aqui apareceram um momento exato. Foi muito importante pra isso, sabe? Pra Nora saber que de fato era ela que era a mais importante aqui, sabe? Que era ela que o Joe foi salvar. E cara, nessa cena aqui foi top demais, mano. A Ellie foi casca grossa demais. Mano, a interpretação dela aqui foi tudo, velho. Tá faltando mais Ellie assim nessa temporada. E aí é que tá, mano. A cena mais top que a gente provavelmente tava esperando demais. Acredito que a maioria de vocês tava esperando demais também. Essas cenas, que é a questão, né, da Ellie ali acabando com a raça da Nora. Esperando a Nora ali falar onde é que tava a Abby. Mas me diz aqui, meus queridos, o que vocês acham desse episódio? O que vocês acharam? Vocês acharam muito ruim? Foi um dos melhores episódios da temporada? Me diz aqui nos comentários que eu quero muito saber da sua opinião, tá bom? E eu quero trazer um outro vídeo de detalhes também, não sei se vai dar tempo, mas eu espero que dê pra poder trazer um vídeo de detalhes, tá? Se você quer um vídeo de detalhes aqui no canal sobre esse episódio 5, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber da sua opinião também, tá bom? Se você quer ou não, e aí eu corro pra poder fazer, belezinha? Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal também, tá? Aproveita e manda esse vídeo aqui pro seu amigo que gosta de série também, tá? De The Last of Us. E eu fico por aqui, meus queridos. Um beijão, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!